Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Sou o professor Fernando Pereira de Oliveira, do Instituto Federal do Maranhão, Campus Viana. Na aula passada nós vimos juros simples e hoje vamos falar de juros compostos. Uma vez Albert Einstein disse que os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Bom, vamos entender, né, juros compostos e com isso a gente vai poder compreender melhor por que Einstein ficou tão fascinado assim com esse tipo de regime, né, regime de capitalização. Primeiro temos que lembrar que quando falamos em juros compostos, a gente está falando de juros sobre juros. Isso fica mais claro no decorrer da aula, quando a gente estiver fazendo um comparativo entre juros simples e juros compostos. Outra coisa é que o capital ele não vai ser mais fixo, como no juros simples. O capital, independente do período, era sempre o mesmo. Agora não. Agora o capital ele vai ser atualizado a cada período. E esse é o regime mais utilizado pelas operações financeiras no mundo. Veremos através de um gráfico aqui a evolução dos juros compostos comparado com os juros simples, e aí isso vai nos fazer compreender por que essa é a operação mais utilizada. Então, como eu já tinha mencionado anteriormente, vamos fazer aqui um comparativo. Como acontece o cálculo com juros simples e como acontece o cálculo com juros compostos. Então, no juros simples, 10% de R$1.000, volta a vírgula uma casa, fica R$100. Logo, o montante vai ser 1.000, que é o capital, mais juros, 1.100. No segundo mês, o capital continua sendo R$1.000. É como se, a gente pode imaginar assim, a pessoa pagou os R$100 referente aos juros, então ele continua devendo R$1.000. Calcula 10%, de novo vai dar R$100, então o montante agora será 1.200, isso acumulado, né? No terceiro mês, mesma situação, o capital continua sendo R$1.000, é como se a pessoa estivesse pagando todo mês só os juros, então o capital não se altera. Calculando 10%, R$100 novamente, soma com o montante anterior, 1.300. E assim vai, né? Então no quarto período o montante vai ser 1.400, porque aumenta R$100, e no quinto período vai ser 1.500, porque aumentou R$100. Notem que os juros vai ser sempre o mesmo também. Analisando por período, sempre os juros vai ser o mesmo. Porque sempre eu vou estar calculando a porcentagem em cima do capital inicial, que portanto ele não se altera, os juros também não vai se alterar. Ok? Já nos juros compostos, muda um pouquinho a partir do segundo período. Primeiro período não, porque eu vou calcular de novo 10% de 1.000, que vai dar 100, portanto o montante vai ser 1.100. Note que no primeiro período, tanto no regime simples como no regime composto, o valor do montante é o mesmo, o valor dos juros é o mesmo, não muda nada. Vai acontecer agora, no segundo período dos juros compostos, a primeira mudança. Entende-se o seguinte, a pessoa pegou R$1.000, a taxa é 10% ao mês, primeiro mês ela não pagou nada referente ao que ela pegou. Então, quanto ela está devendo agora no segundo período? Ela não está mais devendo R$1.000, ela está devendo R$1.000 mais os juros produzidos no primeiro mês. Ou seja, no segundo período, no segundo mês, de acordo com esse problema, a pessoa vai estar devendo R$1.100. Portanto, nós vamos calcular 10% em cima de 1.100. Note que 1.100 já está incluído os juros do período anterior. Calculando então os 10%, nós vamos estar calculando juros sobre juros. Então nós vamos voltando a vírgula uma casa, vamos ter R$110. Acrescenta isso ao montante e teremos um montante de 1.210. Então nota que o montante no segundo período já não é o mesmo do juros simples. Agora esse valor de 1.210 passa a ser o meu capital no terceiro período. A pessoa não está mais devendo 1.100, está devendo 1.210. Então é em cima desses 1.210 que nós vamos calcular 10%. Isso vai dar R$121, só voltar a vírgula uma casa, acrescenta o montante, R$1.331. Quarto mês, a pessoa não deu nada de... ela vai quitar essa dívida só no final do período. Então, o acumulado agora, no quarto período, ela está devendo R$1.331. Aplica-se 10%, a vírgula volta uma casa, acrescenta esse valor ao montante anterior e nós vamos ter o novo montante de R$ 1.464,10. Esse novo montante passa a ser agora o capital do quinto período, é o que a pessoa está devendo no quinto período.
calcula-se 10%, volta a vírgula na casa, soma com o montante anterior e então no final do quinto período nós vamos ter uma dívida total de R$ 1.610,51. Comparando, a gente percebe como nos juros compostos esse montante ele vai evoluindo mais rápido, né? E notem que os juros também foi se alterando a cada mês, porque ele estava cobrando juros sobre os juros do mês anterior e assim os juros sempre iam aumentando. Notem que nesse gráfico aqui a gente está mudando o valor do capital, ao invés de 1.000 é 10.000 e os meses também são valores mais altos, só para a gente poder perceber a evolução. E aí a gente percebe o seguinte, ó, todos os dois começaram em 10.000, né? Tanto os juros simples como os juros compostos. Mas à medida que o período foi avançando, os gráficos foram se distanciando um do outro. O gráfico azul representa juros simples e a gente pode perceber que é uma reta, né? Por que é uma reta? Porque no caso do juros simples, a gente notou que os juros vão ser sempre iguais, todo o período. Então aquilo que está sendo acrescido ao montante é sempre o mesmo valor a cada período. Então ele vai aumentar constantemente. Esse aumento constante faz com que o gráfico seja uma reta. Já nos juros compostos, a gente notou que os juros vai aumentando a cada período. E com isso o montante vai tendo valores cada vez maiores, comparado com os juros simples. Daí porque o gráfico vai representando essa curva. Vamos então generalizar essa fórmula. Uma fórmula para calcular os juros compostos. Então para isso nós vamos partir aqui do capital, sendo C, né? A taxa sendo I, ela é constante em todos os períodos. E aí o que nós vamos ter? No montante, a gente vai utilizar aquele procedimento de pegar um valor anterior e atualizar para encontrar o valor já acrescido da porcentagem, que é o que a gente chamava de aumentos e descontos sucessivos nas aulas passadas. Pensando naquele exemplo anterior, o capital era R$ 1.000, eu vou aplicar uma taxa de 10%, vai produzir R$ 100 de juros, montante 1.100. Esse 1.100 eu poderia obter fazendo esse capital de R$ 1.000 multiplicado por 1 mais a taxa na forma decimal. Então 10% na forma decimal, 0,10. 1 mais 0,10, vamos ter 1,10. Então esse fator, ao multiplicar pelo capital, já vai me dar o valor de R$ 1.100, que é o montante, o valor atualizado. A gente pode encarar o montante aí como um valor atualizado. Então, usando agora as letras, capital vai multiplicar por 1 mais essa taxa aí. Então esse vai ser o resultado do montante atualizado. No segundo período, meu capital não é mais C. Meu capital vai ser o montante. Então vai ser C que multiplica o mais I. Aí vamos aplicar uma taxa de I%. Então vamos multiplicar esse capital por 1 mais I, ficando dessa forma. Mas notem que 1 mais I é um fator comum, né? Ele está aparecendo duas vezes na multiplicação. Então podemos transformar isso numa potência e resumidamente ficaria assim, ó, capital que multiplica 1 mais I ao quadrado. Esse montante passa a ser o capital do terceiro período. Vamos aumentar I%. Então, atualizando isso, vai ficar esse valor do capital vezes 1 mais I, dessa forma. Só porque 1 mais I ao quadrado é 1 mais I vezes 1 mais I. Então, vezes 1 mais I de novo, vamos ter 1 mais I elevado a 3. Esse montante passa a ser o novo capital do quarto período. Aplica-se I%, então vamos multiplicar por 1 mais I. E aí vamos ter que 1 mais I elevado a 3 vezes 1 mais I vai fazer com que o expoente aumente 1, né? Então, vamos ter 1 mais I elevado a 4. E assim por diante. Notem que, quando a gente compara montante com período, perceba que o expoente que tem ali no 1 mais I é exatamente o período, correto? Então, com isso, agora vamos generalizar para um período T. Né? Um período T, o que vai acontecer? Nós vamos ter, como está aparecendo sempre aqui na última coluna, C, que multiplica 1 mais I, elevado a esse T. Então, essa é a fórmula dos juros compostos. Notem que no juros simples, a gente calculava primeiro os juros. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Nos juros compostos, a gente calcula o montante. E, professor, e se eu quero os juros, como é que eu faço? Bom, nós sabemos que montante é capital mais juros. Então, se você tem o capital e descobre o montante através dessa fórmula, agora é só fazer a comparação. Montante, você já tem, é igual ao capital, que a questão forneceu, mais os juros, que é desconhecido. Resolvendo essa equaçãozinha, você vai obter o valor dos juros, que é exatamente a diferença entre o montante e o capital. Agora nós vamos ver umas questões sobre juros compostos para poder assimilar melhor a aula de hoje.